Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Canetando, porque hoje é dia de Corinthians. O Timão perdeu pro Huracan reserva e está eliminado da Copa Sul-Americana. O Timão não vai nem para os playoffs, então já chega deixando seu like e comentando aqui o que você acha que o Timão precisa melhorar para seguir em busca de novos ares nessa temporada. Corinthians iniciou a partida numa formação 4-4-2, né, que variava por um 3-5-2 quando o Corinthians tinha a bola, e aí recuava o Félix Torres, né, para essa função de terceiro zagueiro. Na verdade não recuava, ficava ali fazendo a função de terceiro homem e dava mais liberdade para o Angileri pela ala esquerda. Mas essa estratégia não funcionou porque o Corinthians não conseguia criar, né? Sem o Yuri Alberto, o time não tem essa profundidade no ataque. Aí hoje o Dorival optou por Romero e Memphis Depay. Tá aí uma boa notícia pro torcedor corintiano em meio a esse caos, né? O Memphis Depay voltou a ser relacionado, voltou a atuar no time titular, por mais que não tenha feito uma boa partida, ali já dá uma esperança pro torcedor corintiano de dias melhores. Mas voltando a falar do jogo, né? Essa formação para sair jogando acabou, acho que sacrificando boas peças do Corinthians. O Carrilho e o Martinez são bons volantes, né? O Carrilho, ele se destacou muito no Campeonato Paulista nessa função de segundo volante, de homem que arma o time, que consegue desarmar e também desafoga o Corinthians em algumas oportunidades. Mas, com o Dorival, ele tá sendo sacrificado. Parece que a escolha do Félix Torres na lateral direita, que era algo para dar mais segurança defensiva, pelo menos era o que parecia, né? Porque no segundo tempo ele acaba tirando o Félix Torres do time titular. E aí, o que acontece? O mapa de calor, vou colocar aqui na tela, o Carrilho muito preso na ponta direita e a mesma coisa o Martinez. E a situação fica pior com o Martinez porque o Martinez, ele não tem esse culhão para armar, ele não tem essa finesse, né, para armar um jogo pro Corinthians, para chegar na ponta, para cruzar. Ele não tem essa capacidade técnica. Isso aí, desculpa, mas é a sinceridade. E aí você analisa aqui o mapa de calor, você vê o Martinez preso nessa ponta direita. E ele atuou tão mal, né, de ala direita, ponta direita, entenda como quiser, que ele foi substituído já no intervalo. Ele não voltou pro segundo tempo. E aí ele deu lugar pro Thales Magno, que pelo amor de Deus, gente, de verdade, o Thales Magno também não entrou em campo. Não correspondeu às expectativas que seria nele, né? A questão do desafogo do Corinthians, que estava construindo muito por dentro. Construindo não, né? Tentando construir muito por dentro na primeira etapa, e aí o Dorival opta por colocar o Thales, uma opção de desafogo ali pelas pontas, porque ele de fato é um ponta de origem, mas também não correspondeu muito mal na partida. Não só o Thales que entrou, né? O Garro é outra novidade para o Corinthians que também entrou na segunda etapa, e foi dele o primeiro chute a gol do Corinthians, quase aos 70 minutos de jogo. Né? Numa cobrança de falta, o Garro bateu direto, porque ali ele quis arriscar, né? O Corinthians já estava perdendo. E aí foi o primeiro chute do Corinthians com 70 minutos. De verdade, um time que quer se classificar pode ter o primeiro chute a gol aos 70 minutos. Cara, isso aí é inadmissível. E aí eu pulei já para a parte do Garro, acabei esquecendo que o Corinthians tomou um gol com 1 minuto do segundo tempo. Na volta do intervalo, o Dorival fez a mudança no Thales. O Thales acaba ficando até marcado, né, nesse gol do Huracan, porque a bola é nas costas dele. E aí deixa eu só relembrar aqui, Frank Watson, ele recebe sozinho nas costas da defesa, arremata e faz o gol, abre o placar pro Huracan. E a partir daí a coisa ficou ainda pior pro Corinthians, porque eu já falei aqui, primeiro tempo, fraquíssimo, não parecia que o time queria classificar. No segundo tempo, com a entrada do Thales, até que dá essa esperança, né? Fala, pô, não, vamos lá, vai dar certo, vamos tentar. Mas não correspondeu, e aí quando você toma um gol com 1 minuto de jogo, nas costas do cara que acabou de entrar, é um balde de água fria total. E o elenco, o time do Corinthians, sentiu muito o golpe, não conseguia criar. De fato, muito fraca a atuação do Corinthians hoje fora de casa. E aí,
entra o Garro, como eu falei, e o Garro melhora o time do Corinthians, porque o Garro, de fato, é um cara que cria, né? O Memphis, ele estava até com essa função de ser um homem que flutua ali entre o ataque e o meio, tentando buscar oportunidades para o Corinthians, mas ele não conseguiu. Voltando, né, de contusão, ele estava muito sem ritmo, muito perceptível isso, e quando ele se irritava com seus companheiros, ele optava por não passar a bola, acabava sendo fominha e tomava decisões erradas, como um chute para fora que ele deu na primeira etapa. E esses pequenos detalhes durante a partida acabam afetando muito o coletivo, e foi o que aconteceu. O Garro é uma segunda notícia boa, né, para o Corinthians em meio a esse caos, porque volta, não atuava desde a final do Paulista, em 27 de março desse ano. Volta a atuar e volta a melhorar o time do Corinthians. Mas assim, de verdade mesmo, no todo, o Corinthians foi muito mal. Não pode falar para mim? Não, o Corinthians merecia classificar. Durante o campeonato, o Corinthians foi mal. O Corinthians perdeu pro Huracan em casa. Isso não tem como, pô. Desculpa, o Huracan é um bom time, é bem treinado? Hoje a gente viu isso. Porque o Huracan estava reserva, quase 100% reserva. Se eu não me engano, só o 10 dos caras que atuou hoje como titular. E aí, você vê essas questões que preocupam, sim, para a sequência da temporada do Corinthians. Que um time que foi campeão paulista e não consegue desenvolver um futebol com seu time praticamente 100% titular, né? Você não consegue desenvolver um futebol diante do Huracan. Tudo bem que tá na... E, cara, de verdade, o Huracan é bem treinado. Os reservas são bem treinados. Eles têm noção do que eles estão fazendo. Mas é o time reserva do Huracan, pô. Não tem condições. Um time como o Corinthians não tem condições de passar por isso. E aí, o destino foi tão cruel, mas tão cruel com o torcedor corintiano, que até o fim, né, até após o fim da partida, o torcedor tinha a esperança de classificar, porque o Racing do Uruguai estava vencendo o América de Cali. Mas tudo que é bom dura pouco, né? Pro Corinthians até que durou muito essa esperança, porque o América não conseguia empatar de jeito nenhum. E aí quando acaba o jogo do Corinthians, o narrador da ESPN, onde eu estava assistindo, ele anuncia o gol de empate do América de Cali, que deixou o Corinthians de fora da competição. E aí é todo um cenário construído em torno disso que já parecia óbvio, porque o Corinthians, ele não correspondeu na competição. E ele não correspondeu na partida de hoje. Um time, repito, um time como o Corinthians, que mostrou querer classificar, como mostrou hoje, quando você escala o seu time praticamente titular, você quer classificar, correto? Mas você não teve capacidade de construir. Não teve, ponto final, chega. E aí, o principal questionamento pro Corinthians é o seguinte: não pro Corinthians, pro treinador do Corinthians, Dorival Júnior. Você é refém de um esquema tático só? Porque no Flamengo você desenvolveu um esquema parecidíssimo, com a saída de 3 zagueiros, e aí você faz um losango no meio. No São Paulo a mesma coisa. Nesses clubes deu certo, porque acho que você tinha peças para agir de tal maneira. No São Paulo você tinha o Wellington Rato, operário da bola, que atuava ali pela direita, formava o seu losango, dava a forma para o seu losango. No Corinthians eu acho que você não tem esses nomes. O Carrilho pode sim fazer parte do seu losango, mas como um segundo volante. Agora, o Bidon é esse cara? Eu não sei. Acho que você tem que se adaptar ao elenco que você tem. E você não tá fazendo isso. Num jogo decisivo pro Corinthians, você vai escalar o Félix Torres como titular na lateral? Um jogo que o Corinthians precisa vencer? Você vai com medo dos reservas do Huracan? Olha, de fato, é muito difícil de entender essa escalação inicial. E quando você faz as alterações, quando você coloca o Mateuzinho, você percebe uma melhora na criação ofensiva pelo lado direito. Quando você coloca o Garro, você percebe uma melhora na criação do Corinthians por dentro. Então, e o Coronado também, o Coronado ajudou. O Coronado, no pouco que entrou, ele tentou e de fato ele ajudou em alguns momentos a criação do Corinthians. Agora, esse é uma mania dos treinadores brasileiros, em geral, que é o seguinte: o cara não tá bem para jogar os 90. Você só vai colocar o cara pra jogar quando o time tá perdendo. Você joga o cara e fala assim, ó, você voltando de lesão, joga aí e resolve.
Cara, dá os primeiros 45 minutos pro cara e fala assim, ó, joga tranquilo, faz sua parte, 45 minutos, pra ver se a gente consegue criar alguma coisa, né? Mas, de fato, hoje não era dia pro Corinthians. O Corinthians está eliminado dos playoffs da Sul-Americana, que era o que o Corinthians almejava, né? A única possibilidade para classificar dentro da competição. Mas, tirando tudo isso, a eliminação, a gente pode ver também o copo meio cheio, porque a gente viu agora quase todo vazio. Então vamos ver um pouquinho que restou no copo? Porque é o seguinte, agora o Corinthians tem só 2 competições, o Brasileiro e a Copa do Brasil. É algo que pode se tornar positivo. Mais tempo para treinar, o elenco não vai ficar totalmente desgastado, vai ter mais tempo para se recuperar também de um jogo para o outro. Então eu acho que o Dorival pode sim agora aproveitar essa pausa que vai ter no calendário durante a data FIFA e posteriormente durante o Mundial de Clubes e desenvolver algo melhor em torno desse elenco do Corinthians, desenvolver um novo esquema, se adaptar ali com as peças que ele tem, porque de fato eu acho que pode sim acarretar em pontos positivos para o Corinthians. Muitos falam, né, o impacto de uma eliminação em uma competição que você se via com possibilidades de ir longe, como era o caso do Corinthians na Sul-Americana, mas eu acho que o Dorival ele tem esse papel de paizão, não é à toa, acho que ele consegue gerir muito bem essas eliminações, como a gente viu na época que ele treinou o São Paulo, né? São Paulo eliminado da Sul-Americana, ele foi lá, fechou a casinha, fechou o vestiário e aí conseguiu papar um título da Copa do Brasil. E quem sabe o Corinthians não termina o ano com mais um caneco, né não? Então já deixa o like aqui no canal, se inscreve, comenta aqui o que você achou dessa partida tenebrosa do Corinthians. Valeu!